Então, eu tô com a Andressa, surpresa de 0 pessoas, né? Jair Bolsonaro não tem compromisso com a verdade. Agora, o que a declaração dele faz é liberar a militância dele para votar em Pablo Marçal, apesar do laudo falso, né? Quer dizer, vota em quem você quiser, no Nunes ou no Marçal, porque a gente vai contra o Boulos. Ele fez uma live, acho que ontem, com o vice, o Melo Araújo, que estava repercutindo bem entre os bolsonaristas, e aí depois ele vem com essa declaração, né, com o vice de Ricardo Nunes, Melo Araújo, que estava repercutindo bem entre os bolsonaristas, e agora ele vem com essa declaração que prejudica o candidato, teoricamente, o candidato dele, que seria Ricardo Nunes. Assim, ninguém tem dúvida. Bolsonaro passou essa campanha inteira, oportunisticamente, com o pé em cada canoa, para poder pular ou na canoa de Ricardo Nunes ou na canoa de Pablo Marçal, qualquer um dos dois que for para o segundo turno, por um motivo simples. Ele tem medo da força das redes sociais de Pablo Marçal. Ele não quer que o Pablo Marçal vá para cima dele com o poder dele das redes sociais. Ele tem medo de perder esse posto de o antissistema, aquele que luta contra o sistema, para Pablo Marçal. Agora, caso Pablo Marçal vá para o segundo turno, quem vai ficar numa posição mais difícil é o governador Tarcísio de Freitas, porque, diferente de Jair Bolsonaro, ele assume um compromisso muito firme com Ricardo Nunes e contra Pablo Marçal. O governador Tarcísio, ele foi muito firme atacando o que ele acha que são pontos errados do candidato Pablo Marçal. Ontem ele disse claramente, se o Brasil fosse sério, Marçal estaria preso por conta desse laudo falso. Então ele vem sistematicamente apontando o que ele acredita que são condutas erradas de Pablo Marçal, quando ele passa da linha ou quando ele comete crimes. Então Tarcísio vai ficar numa situação muito difícil. Teve uma entrevista na Jovem Pan que ele foi questionado sobre o voto neutro. Ele disse que votaria nulo, voto nulo. Ele disse que votaria nulo, depois voltou atrás. Assim, minha suspeita, tá, Diego? Análise é que caso o Pablo Marçal vá para o segundo turno, ele vai ter que calibrar muito o discurso. Ele vai ter que dizer, eu não voto Boulos, mas não vai dizer voto em Marçal. Porque também se a Prefeitura de São Paulo, sob uma gestão Marçal, for um desastre, com auxiliares pouco qualificados, Tarcísio também não vai querer ser sócio dessa gestão. Verdade. Deixa eu trazer agora a discussão para o campo jurídico também, porque, como a Raquel falou, o Marçal infringiu várias leis, né? E aí a gente pode falar sobre o Código Eleitoral, ou também a esfera criminal, a esfera civil também, né? Calúnia e tudo mais. Ô, Andresa, quais impactos você acredita que isso pode acontecer? Você até falou, né, numa possibilidade. Vamos dizer que o Marçal passe para o segundo turno. Vamos dizer que ele vença a eleição e se torne candidato eleito. Ele pode ter o mandato cassado, né? Ou o título cassado, enfim, e São Paulo ter que enfrentar novas eleições também? Olha, Diego, esse tipo de processo, pelo que a gente tem o que já foi julgado, né, nesses casos de divulgação, vamos considerar que a justiça considere que foi uma divulgação de uma informação falsa, né? O primeiro caso julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral foi com o deputado Fernando Francischini, lá do Paraná, levou 3 anos para julgar, né? E ele foi cassado, mas levou 3 anos desde que ele foi acusado dessa prática. Pode ser que dessa vez a justiça seja mais célere nesse caso, mas a gente tem que também ir com muita calma nessa hora, porque tem o direito à ampla defesa, né? Não é um julgamento de redes sociais em que sai todo mundo condenando, julgando, linchando, e a pessoa não vai se defender. É claro que o que a gente está assistindo, né, parece estar muito comprovado, muito claro, mas o tempo da justiça é outro, e a análise, eu conversei com pessoas da OAB que trabalham nessa área de direito eleitoral, conversei com advogados que são muito escolados nessa área de direito eleitoral, eles não têm dúvidas de que o Marçal não escaparia de uma cassação por conta desses episódios aí que a gente assistiu. E do outro lado tem no cangote dele também o ministro Alexandre de Moraes, né? Não vamos esquecer que o ministro pegou lá o Marçal no flagra, usando o X, que está proibido no Brasil pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, e ele também vai ter que responder por isso. Ele deu um prazo para que ele responda a respeito disso. Quais são as consequências, né, disso, a gente ainda vai assistir, mas no mínimo
isso vai aplicar aquela multa lá de R$ 50.000 pelo uso irregular do X, a gente vai ver alguém colocando o Pix no lugar certo, né, Diego? Pois é, o Elon Musk errou o Pix, né? Pelo menos errou a conta quando a gente fala sobre o Oh, X. infelizmente não veio para minha conta, Pra mas minha também alguém não. recebeu esse Pix. Poxa, eu queria, viu? Ia animar meu fim de semana. Ô, Raquel, voltando a falar sobre o Pablo Marçal, existe toda uma expectativa para isso, para as complicações ou para as implicações jurídicas para ele. E, digamos assim, tá, se ele não se eleger agora, ele tem planos para 2026. Ele pode se complicar para 2026 também na esfera judicial? Olha, Diego, tem pelo menos 3 investigações contra o Pablo Marçal. Ele já pode pedir música no Fantástico, né? Tem as investigações por conta desse laudo falso. Tem as investigações na Justiça Eleitoral, tem a PF investigando esse assunto e a Polícia Civil aqui de São Paulo, à medida que a campanha do Boulos fez o BO, o Boletim de Ocorrência. Se a gente olhar só para a investigação na Justiça Eleitoral, pelo tempo, como a Andressa estava explicando, pelos trâmites, não dá tempo, isso até o final das eleições. Supondo que ele vai para o segundo turno, ele vai ser, e for eleito, ele pode se tornar um prefeito eleito sob investigação. E pode ser até que ele não seja diplomado, viu? Até janeiro. Tem uma boa chance da justiça conseguir correr até lá e ir em segunda instância. E São Paulo, sei lá, diplomar o presidente da Câmara dos Vereadores e ter que chamar outra eleição. A gente pode trabalhar com um cenário assim. E aí, olhando... Agora, é sempre preciso ponderar, gente, que a urna dita muito esse processo. As evidências contra o Marçal, elas são muito fortes, porque existiu ali um uso dos meios de comunicação para desequilibrar a eleição. Foi na conta dele, do Instagram. Milhões de pessoas já tinham olhado aquela publicação. A publicação tem inúmeros indícios de falsidade, mas caçar um prefeito eleito é mais difícil, né? Vai ter toda uma série de interesses que teriam se mobilizado para elegê-lo, então é sempre um processo mais complicado. Agora, se ele perder, aí evidentemente a vida dele vai estar muito complicada, a chance dele ficar inelegível por 8 anos é imensa. Agora, se a gente olhar para fins ali mais penais, será que ele tem chance de ficar preso? Vamos olhar aqui, olha, tem 2 artigos que ele seriamente infringiu. O 325, que é difamar alguém na propaganda eleitoral, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa. E o 349, estou lendo aqui, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Reclusão de até 5 anos. E pagamento de 3 a 10 dias ali, equivalente multa. Aí alguém pode perguntar, nossa, será que tem chance dele ficar 5 anos na cadeia? Muito difícil. Muito difícil porque quando se é réu primário, você tem ali uma série de benefícios que a justiça vai dando. Então, também me fiz essa pergunta. Porque como o caso foi prescrito, ele ainda é réu primário. Apesar do caso que nós estamos falando, é aquele caso do golpe, né, do golpe a banco ali, mas como o caso foi prescrito, ele ainda é réu primário. Então, apesar de poder dar aí mais de 5 anos de prisão, ele dificilmente vai para a cadeia. Deixa eu puxar o fio que ficou solto aqui, só para a gente arrematar bem rapidinho sobre a entrada do ministro Alexandre de Moraes, aproveitando o X que a gente comentou há pouco. Andressa, o que você acredita? Tem um impacto político, é claro, porque o Alexandre de Moraes é mal visto pela direita e isso pode ser um incentivo, mas assim, se o Marçal cometeu uma irregularidade, a justiça não age, deixa de agir para não impactar politicamente? Que impasse é esse? Olha, hoje o ministro Alexandre de Moraes foi votar, né, em São Paulo, pediram para tirar foto com ele, estava todo popstar, né? Então acho que o colégio eleitoral do ministro não tinha muito bolsonarista ali na hora que ele apareceu, ou ninguém teve coragem de atacar ou vaiar o ministro, né? Acho que uma coisa que a Raquel falou é muito importante a gente ressaltar, né? Se o Marçal ficar inelegível, tiram ele do pleito de 2026 e tem muita gente interessada também e que não tenha um candidato da direita tão forte, né, como é o Pablo Marçal. Você discorde ou não dele, o Pablo Marçal realmente surpreendeu nessas eleições e apareceu aí do nada para o topo aí da disputa, com muita chance de tirar, né, o próprio prefeito de São Paulo do segundo turno, que é muito raro, né, um prefeito que está no mandato não disputar
o segundo turno, ou o Guilherme Boulos, que está aí na estrada política também há muito tempo. Então, ele está desafiando a justiça, como eu falei, isso é a característica de um político populista de direita, todos os estudos dizem isso, é desafiar mesmo as instituições, porque é assim que eles acham que eles conseguem espaço na política e o voto desses eleitores que estão muito cansados da política tradicional. O que a gente está assistindo em São Paulo é uma disruptura completa do que a gente está acostumado, então por isso que é até difícil a gente analisar. O Pablo Marçal divulgou isso de forma inocente. Não, é tudo calculado, ele sabia muito bem que o RG estava errado, porque ele vai construindo ali brechas também para poder depois se defender ali na justiça. Ele pode dizer, mas então não era o Boulos, é outro Boulos, como ele já fez isso com o laudo ali da cocaína. Então a gente não pode se enganar com a direita. Eles são bastante estrategistas em tudo que eles fazem, e essa onda que o Marçal criou, que é uma onda também muito característica dos influencers de rede social, às vezes eles criam notícias negativas para que todo mundo fale deles, isso acabe colocando uma curiosidade sobre essas pessoas. É assim que o Marçal age. E aí quem vai responder se quer isso ou não é o eleitor, que ainda está aí, acho que ainda está em momento de votação. Eu estou com muita inveja de vocês, eu estou em Brasília, que a gente não tem eleição, né, para prefeito, a gente só tem eleição para governador, e eu acho que votar é um momento assim muito importante, né, da vida da gente. Então hoje eu estou com inveja de vocês aí. Pois é, Brasília não tem essa eleição, a Andresa não votou por isso.